Fique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vou tirar meu óculos que tá aparecendo aqui. Bom, boa noite a todos. Tô muito feliz que a gente tá retomando então as Imunolives. Foi muito legal no passado, a gente teve um feedback super legal. Aumentou significativamente o número de seguidores na nossa página no Instagram. Então, eu agradeço muito a vocês que acompanham a nossa página e agradeço muito aos entrevistados, né, ao pessoal que participou aqui dessa live. Uma coisa que eu comentei e que eu decidi fazer a partir de agora também, além de chamar somente cientistas, digamos assim, que já são PIs, que já são professores, que já têm positions, né, em universidades, eu achei interessante também a gente convidar pós-doutorandos, né? Então, cientistas que estão aí tentando alcançar essa posição de PI, né? E tem muita gente fera pra caramba, tem muita gente boa que tá aqui no Brasil, tá em São Paulo, tá fora de São Paulo e que também tá no exterior. E aí, para começar essas lives desse ano, eu convidei a Raíssa, né? A Raíssa foi pós-graduanda do nosso departamento de imunologia. Cara, ela vai falar dela daqui a pouquinho, um pouco mais. E ela vai iniciar então as lives desse ano. Como sempre, o Zika sempre fazendo barulho. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Raíssa e a gente começa a falar com ela. Se o Zika deixar, claro. Oi, Raíssa. Oi, Jeff. Tudo Tô bem? tentando trocar a A câmera. câmera. Aí, consegui. Tudo bem? Legal. Como você tá? Tudo bem? Faz muito tempo que a gente não se vê. Faz bastante tempo. Eu vim pro Brasil da última vez, fazem 2 anos agora. Aí agora eu vim nessa viagem de emergência aí, tô passando uns dias aqui, mas são poucos dias. Pois é, pois é. Espero que você tenha conseguido resolver o que você veio resolver, mas por outro lado, permitiu que a gente fizesse essa live num horário que para você não fosse tão maluco, né? É muito melhor, senão às 7 horas seria 5 horas da manhã na Austrália, essa hora seria bem difícil. Então foi bom. Eu tô uns dias aqui, tô mais de boa também, então mais fácil de fazer enquanto estou de férias. E tudo bem aí em São Paulo? Como estão as coisas? Tudo certo. Legal, tudo certo. Na correria de sempre, o ano já começa daquele jeito para todo mundo, né? Ah, Para quem não sabe, a Raíssa vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas a Raíssa está fazendo pós-doc em Melbourne, né, Raíssa? No Instituto Peter Doherty, na Austrália. isso. Então, por isso que eu acabei de falar que bom que ela está no Brasil, que não precisava fazer aí, passar a madrugada acordada para fazer a live com a gente. Então, Raíssa, eu queria te agradecer bastante por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que vai ser super legal, não só a nossa conversa, como as conversas futuras que eu vou fazer com vários outros pós-doutorandos. Eu já vi que tem um pessoalzinho aqui assistindo a gente já, que com certeza já está na lista de convidados. Porra, o que eu fiz com todos até agora foi que gastasse os primeiros 5, 10 minutos para contar um pouco da trajetória. Qual foi o seu Uhum. background? Qual foi a formação que você teve? Qual foi a trajetória na pós-graduação? E depois a gente termina lá discutindo células residentes de memória. Beleza. Eu sou bióloga, sou formada pela Unesp de Rio Claro e durante a faculdade, quando eu estava fazendo biologia, eu fui, na verdade, trabalhar com fisiologia de plantas. Eu trabalhava com clonagem de plantas, que era bem legal. E era um projeto para conservação extensiva, né, de plantas que estão que correm o risco, né, de desaparecer nas regiões de desmatamento no Brasil. Nossa. E aí, quando eu terminei a faculdade, sabe, né, biólogo procurando trabalho aqui no Brasil é um pouco difícil. E o PEP tinha abrido uma vaga para trabalhar com controle da resposta imune, com moléculas inibitórias da resposta imune. Uhum. E hoje são as famosas, né, PD-1 e PDL1, que são usadas no tratamento do câncer com os anticorpos de bloqueio. E na época eu trabalhava
com doença de Chagas, né, com infecção de T. cruzi, e a gente fez um Aham. projeto bem legal, mostrando que a inibição desse controle da resposta imune, na verdade, previne cardíaco em camundongos, que era o que a gente trabalhava no laboratório, e a gente conseguiu publicar um paper na minha tese, que foi bem legal. E Legal. durante o Só para meu... te interromper, desculpa, isso foi seu mestrado ou já foi doutorado direto? Então, eu comecei como mestrado, mas era um modelo de doença crônica, então não deu muito certo Uhum. como mestrado, porque as minhas infecções duravam 350 dias, e um mestrado de duração de 2 anos. No final do meu primeiro ano, quando foi a minha qualificação, eu não tinha basicamente nenhum resultado. Só tinha meio que aprimoramento de experimentos e coisas básicas que eu estava aprendendo, né? E aí, Uhum. durante a qualificação, na verdade, eu não tô lembrando quem era da minha banca na época, mas todo mundo recomendou, você está indo bem, mas o seu Uhum. projeto não é muito apropriado para um projeto de mestrado, não precisa se desesperar, porque dá para fazer doutorado direto. Era Silvia Boscardin e Ó, show. Ricardo Gazinelli, acho, não lembro agora. E aí eles recomendaram, eu falei, por mim, beleza, né? E aí, na verdade, virou um projeto de 5 anos. E Perfeito. quando eu comecei a fazer a fenotipagem das células do coração, que na verdade foi uma técnica que a gente teve que adaptar no laboratório, porque a maior parte do que a gente fazia era com baço, né? A gente olhava a resposta imune no baço, mas como no caso da doença de Chagas, a resposta imune cardíaca é muito importante para o controle do parasita, eu queria Uhum. olhar no coração o que estava acontecendo, né? E aí eu descobri que tinham essas células T infiltrando no coração desses camundongos e que provavelmente eram as principais causadoras do dano cardíaco na doença crônica. E aí Com eu certeza. comecei a procurar na literatura, né, o que são essas células T nesses tecidos que não são os tecidos linfóides. E o que elas poderiam estar fazendo lá. E aí eu encontrei esse pesquisador nos Estados Unidos, que é o David Mazzucus, que ele foi um dos Uhum. descobridores, junto com esse grupo que eu trabalho agora na Austrália, dessas células T de memória residentes. Uhum. E eu tinha um projeto FAPESP na época, e a FAPESP estava, acho que no top da época dela, e estava dando bastante bolsa de sanduíche, de doutorado de sanduíche. E eu Uhum. consegui escrever um projeto de sanduíche para ir para os Estados Unidos. Eu primeiro mandei um e-mail para o Dave, e ele me aceitou se eu fosse com bolsa daqui. E aí consegui ir para lá e passei um ano lá. E fiz um projeto muito legal sobre o desenvolvimento dessas células, o que essas células precisam para virar residentes e como elas agem, né, no corpo. E a gente fez uma descoberta muito legal, porque quando a gente aprende, né, resposta de célula T na faculdade, nos livros, o que hoje o Abbas fala é que a gente tem as células naive, as células que nunca viram um antígeno circulando no sistema linfóide, e essas células vão reconhecer o patógeno a primeira vez nas células apresentadoras de antígeno nesses locais, e aí elas vão migrar para o tecido de infecção e vão controlar a Aham. infecção. Então a gente tem uma resposta que ele criou esse nome de inside out, que é uma resposta que está vindo da parte interna do corpo e indo para a parte externa para defender. E Uhum. aí o que a gente viu no projeto lá é que durante essa resposta a gente gera essas células de memória residente que vão ficar, elas são sésseis nesses tecidos de periferia, então elas moram nesses órgãos como a pele, o intestino, onde a gente tem contato com patógenos o tempo inteiro. E Sim. aí ela é uma célula de memória que está lá prontinha para responder quando a gente tem uma reinfecção. E aí o que essas células fazem, depois que você tem essa reinfecção, elas protegem imediatamente, então você não vai sofrer nenhuma consequência, não vai ter nenhum sintoma dessa nova infecção, e ela vai Uhum. gerar uma nova resposta imune em outros tecidos. Então ela tem essas características de memória e ela consegue proteger e gerar uma memória interna. E a gente chamou isso de memória outside in, que foi um conceito Outside in. novo
composta de célula T. E aí fiquei, né, um ano morando lá nos Estados Unidos, voltei para cá, defendi minha tese. Aí no final do meu doutorado a gente conseguiu publicar esse paper depois que estava tudo pronto. E eu fui, na época a gente teve, foi o SBI de Natal, acho que foi 2017, que teve o SBI de Natal, que foi legal pra caramba, né, que a gente fez um monte de festa lá, e tava todo o nosso grupo. E nesse congresso, a Laura McKay, que é a pesquisadora que eu trabalho hoje com ela tinha vindo para dar uma das keynote talks nesse congresso, e eu lembro que eu estava morrendo de vergonha, e eu falei, nossa, eu queria muito trabalhar com ela, porque eu não queria voltar para os Estados Unidos na época, mas estou com muita vergonha, não vou conseguir falar com ela, e eu lembro que a Carol, a Nájila, as meninas ficaram muito comigo e me apoiaram muito nisso. Não, vai lá e fala, não precisa ter vergonha. E força aí fui, conversei com ela no lobby do hotel, encontrei com ela no lobby do hotel que a gente estava, que estava tendo o congresso. Falei, olha, Laura, eu trabalhei com o Dave e eu vou mostrar eu tenho uma sessão de meu pôster na sessão amanhã, essa hora. Se você puder ir ver o meu pôster, eu queria conversar com você, né? E ela conhecia já o Dave, como ele é um cara muito reconhecido, ela sabia que deveria ser um trabalho que era de relevância para ela, né? E aí ela foi, a gente conversou na sessão de pôster, eu mostrei tudo que eu tinha feito com ele, o trabalho não estava publicado ainda na época, né? Então ninguém sabia daquilo ainda. E aí eu falei, eu tinha meio que combinado com ele de fazer pós-doc lá, só que tem um problema de visto para brasileiros que trabalham nos Estados Unidos para um ano, que quando você volta para o Brasil, você não pode de novo pelos próximos, acho que são 2 anos ou 5 anos, agora eu não lembro, eu nem sei se é 2 anos. E eu estava Isso mesmo, 2 anos você tem que ficar no no Brasil. seu país de residência primária, né? Isso. Mas isso não te impede de ir para outros países. Então eu falei, eu acho que se eu ficar no Brasil 2 anos, logo agora que eu terminei meu doutorado, vai acabar minha carreira, né? Porque você sabe como é difícil essa transição entre o doutorado e o pós-doc e virar um professor, um PI. E eu falei, eu não posso ficar aqui 2 anos sem conseguir publicar bem. E aí falei com ela, e aí ela me aceitou, falou, tem um projeto lá que a gente acabou de conseguir, e eu estou procurando um pós-doc, então se você quiser vir trabalhar comigo, seja bem-vinda. Então foi muito rápido, foi o congresso que foi em outubro, setembro, no fim do ano, geralmente, né? E aí em março eu já fui. Foi um período mais ou menos de 6 meses aí, que eu conversei com ela, defendi minha tese, fiz uma operação e fui para a Austrália. E aí eu comecei a trabalhar mais em desenvolvimento dessas células de memória residente. Então mudei um pouco da fenotipagem, da função e do que essas células fazem para quais são as proteínas, os fatores de transcrição que essas células precisam para virar residentes. E aí tem, né, dentre as células T, tem essa dicotomia das células CD4 e CD8, que elas têm funções bem diferentes. E a gente observou, né, que as células CD8 são muito boas como residentes e são muito boas defendendo a periferia, enquanto as células CD4, na verdade, a função delas é ajudar o desenvolvimento das células B e dos anticorpos e promover essas células CD8, né? Então, elas não são muito boas residentes. E aí, o que a gente estudou agora nesses últimos, acho que fazem quase 4 anos que eu me mudei para lá, por que elas não são residentes muito boas, porque elas não conseguem ficar nos tecidos, e o que a gente pode fazer para essas células virarem residentes e ajudarem na proteção da periferia. E a gente submeteu esse paper agora para Nature Immunology e recebeu o feedback já, e está no final já do período de revisão para resubmeter, né? Aí vamos ver o que vai dar. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Vai dar certo, com certeza. Espero que sim. Você falou várias coisas legais aí, então eu vou até comentar algumas, por exemplo. A primeira foi a SBI de Natal, com certeza foi uma SBI muito legal, por vários motivos, mas para mim particularmente porque foi o ano que eu passei no concurso para professor.
Então, realmente foi uma SBI bem peculiar para mim. Fico Hum, feliz em saber que as meninas ajudaram você a interagir aí com a Laura, né? E para quem está assistindo a gente, né, o período que a Raíssa ficou com o Masopust lá em Minnesota, né? Esse trabalho, depois que você voltou e terminou, você também publicou na Nature Immunology, né? também foi. Então, foi um super trabalho bonito e com certeza a Laura, sabendo que você tinha vindo do David, estava num laboratório super legal aqui no Brasil e tendo publicado o Nature Immunology, com certeza ela sabia muito bem o que ela estava recrutando para o laboratório dela. Uhum. Então, nesse aspecto, vamos voltar um pouquinho, Rá. Então, essa sua história de célula T infiltrando o tecido começou com a doença de Chagas, então foi ali que você começou a se interessar com as células que vão para o parênquima tecidual. Só que lá você estava num contexto mais inflamatório, que tudo bem, é normal a célula ir para lá para combater o parasita. Mas depois você começou a ter outras perguntas, tipo, células que residem no tecido fisiologicamente, como é que foi isso? Porque eu sei que uma coisa que você mostrou no seu trabalho que é super legal, que é a célula estar presente no tecido e ela sair e ela poder até voltar depois, né? E teve uma coisa que você mostrou que foi interessante, que era a assinatura epigenética, onde você mostrou algumas semelhanças entre populações distintas. Fala um pouquinho para nós do que você viu nesse trabalho. Aham. Vou voltar um pouco aí no início da sua pergunta, que quando eu estava trabalhando, né, com a resposta imune cardíaca da doença de Chagas, eu ainda não tinha muito esse foco de célula T, né, que depois que eu fui para o Dave, que eu meio que migrei para a célula T completamente. A gente estava olhando tudo em todos os tecidos da doença de Chagas, porque a gente só sabia que essa interação de PD-1 com PDL1 inibia a resposta imune. Mas a gente não sabia se inibia produção de anticorpos, se inibia switch de classe de anticorpos, se inibia a resposta T, se inibia migração de neutrófilos, ou o que estava acontecendo, monócitos inflamatórios. Aham. Então a gente estava meio que fazendo um screening da resposta imune inteira, olhando para todas as células e tentando descobrir o que tinha de diferente, o que a gente consegue observar. E a gente estava olhando isso no contexto de bloqueio dessa interação PD1-PDL1 tratando com anticorpos anti-PD1, que hoje são Aham. usados no tratamento de câncer, né? E aí o que eu vi quando eu olhei nas células do coração é que quando a gente tratava com esses anticorpos, a gente via um aumento do número de células T CD8 no coração desses camundongos. E a gente via aumento de produção de gama e de TNF, que provavelmente estavam causando dano, né? E Aham. aí, e aí foi, eu olhei o fenótipo dessas células e vi que elas expressavam CD69, que é um dos marcadores de TRM. E na época eu estava Aham. procurando, né, o que são essas células que a gente sabe que CD69 é um marcador de ativação e na doença crônica provavelmente só está falando que essas células estão sendo reestimuladas, não tem relação nenhuma com a célula ser residente. Então a Aham. gente não sabia o que era isso e até hoje eu não sei porque tem experimentos muito específicos para fazer se você quer ver se essas células são de fato residentes, né? Tem um experimento que a gente faz que se chama parabiose, que a gente junta a circulação sanguínea dos camundongos, no nosso caso, e vê as células que estão circulando e as células que são sésseis no tecido. E isso eu não consegui fazer Uhum. aqui na época no Brasil, porque a ética é complicada, é uma cirurgia muito complicada para fazer e judia, né, dos bichinhos. E também não era o foco do projeto, a gente só queria ver o que acontecia com o tratamento, se ajudaria a resolver a doença ou não. E aí foi meio que na minha busca bibliográfica, né, o que será que essas células são, que eu achei o Dave e fui fazer essa outra pesquisa que a gente conversou sobre o que essas células TRM, as células de memória residente, são capazes de fazer. E um dos aspectos da Uhum. pesquisa que eu fiz lá no Dave foi olhar marcadores epigenéticos, a gente chama essas marcações específicas de metilações, que são mudanças nos cromossomos que vão permitir a expressão gênica ou reprimir a expressão gênica.
E quando Uhum. uma célula se torna uma célula de memória, vários genes são repressos para que ela possa responder melhor a Uhum. infecções e mudar o padrão de circulação. Então, por exemplo, existem metilações em genes que promovem circulação de células. Legal. E, ao Mas então mesmo tempo, vocês tinham promotores específicos que vocês avaliavam metilação. isso, a gente olhou nos genes que a gente sabia que eram relacionados a tráfego de células para tecidos ou no sistema linfóide. Então, a gente escolheu essas regiões específicas para sequenciar, uma técnica chamada bisulfite sequencing, que você quebra, né, o cromossomo e olha nessas regiões que você escolhe. E aí a gente descobriu que essas células, mesmo que você tire essas células do tecido e coloque elas em outro lugar na circulação, essas células mantêm essas características epigenéticas. E achei Aham. interessante que você comentou isso, que eu estou fazendo um outro trabalho em colaboração com o pessoal de Stanford, é um pesquisador chamado Anjuman Satpathy, e a gente está olhando agora, fazendo single cell sequencing, para olhar a acessibilidade de cromossomo. Então, a gente está olhando as diferenças epigenéticas das células isoladas da pele, essas TRM da pele, e as TRM do Uhum. fígado, e comparando isso com as Uhum. células que ficam circulando, tanto no baço como no sangue, e todos os subtipos dessas células para ver quais são essas diferenças moleculares e de acessibilidade para todas essas populações. Então, a gente está gerando uma quantidade gigantesca de dados agora que logo, se tudo der certo, a gente vai colocar aí para todo mundo poder acessar e usar esses dados, né, para poder olhar, por exemplo, regiões que são alteradas Aham. em do fígado que podem te ajudar a estimular essas células, que podem ajudar a aumentar o número dessas células em locais específicos, como, por exemplo, o fígado ou a pele, que foi mais ou menos o trabalho completo, né, que a gente fez. Legal. E isso tudo em single cell análise. Vocês fizeram Isso em análise single cell, por célula única. isso, single cell attack-seq, né, que a gente chama. Então, é uma, na verdade, uma técnica bem inovadora que ele criou em colaboração com o Howard Chang, e saiu, acho que o paper dele foi publicado em populações tumorais em humanos, né, após tratamento, em 2019. Então, foi bem novo, assim. E ele ganhou um prêmio ao mesmo tempo que a Laura foi premiada num prêmio chamado Microsoft. E Uhum. nessa jantar, né, de celebração, eles conversaram e começaram uma colaboração, e eu fui muito sortuda de estar no laboratório nessa época e meio que herdar essa colaboração e levar esse projeto para frente, que foi bem legal. Que legal, Rafa. Super legal esse assunto. Nesse contexto, tenho duas perguntas para te fazer, um pouco mais da sua visão dessa questão das células residentes de tecido. Uhum, Uma, claro, isso não é a minha área, assim, nado na superfície desse assunto. Então, a primeira pergunta é, como é que são essas populações de células residentes de tecido, seja da pele, ou o seu trabalho, você trabalhou com o intestino também, primeiro no contexto da idade, né? É um objetivo de vocês traçar ou buscar diferenças nas populações de células residentes na infância, no adulto no mais velho, né? Então, claro que isso é até passível de ser respondido com um modelo experimental e tudo mais. Então, essa é uma pergunta que eu tinha para te fazer. A segunda pergunta é como é que você vê essa questão da célula residente em seres humanos, né? Cada um de nós tem uma história imunológica distinta, né? Cada um uhum, entrou em contatos com patógenos diferentes durante a vida, e isso tem um impacto também na população de células residentes de memória, de tecido, né? Então, eu queria ouvir de você um pouco como é que você vê essas coisas. uhum, é uma ótima pergunta, e a gente sabe que tem diferenças, por exemplo, da infância para o adulto, e hoje acho que de adulto para mais idoso é um pouco mais, não tem tanto dado publicado,
mas essas populações aumentam, né, da infância até a idade adulta, porque você começa a ter mais estímulos e contatos com o patógeno, e assim como todo o restante do sistema imune, você tem um aumento da proteção e da resposta a patógenos. Tem um grupo muito importante trabalhando com células TRM em humanos, da Dana-Farber, nos Estados Unidos, e ela caracterizou, ela fez sequenciamento dessas populações em praticamente todos os órgãos hoje. Então, esses dados estão publicados e você consegue ver em cada tecido quais são as diferenças gênicas dessas populações. A Laura começou, a gente recebeu uma pesquisadora que veio do grupo da Dana-Farber para trabalhar no nosso laboratório com a Laura, e ela estabeleceu um biobank, que é um banco de tecidos de humanos na Austrália, e isso foi estabelecido em 2019, e a Nájila trabalhou um pouquinho com isso, quando ela foi para lá com a gente, ela ajudou o começo do processamento desses tecidos, inclusive. Legal. E agora está começando a fazer o sequenciamento single cell dessas populações em diversos tecidos, tem uma aluna de doutorado trabalhando nisso. E é um projeto que começou faz pouco tempo, então a gente vai ter esses dados logo, né, para começar a entender melhor o que está acontecendo. Sobre a residência, de acordo com a idade também, tem dados, né, o Mucida publicou muito nessa população do intestino, que na verdade é uma população de células T não convencionais, que são células muito interessantes, porque elas são células CD4, que elas entram nessa barreira epitelial do intestino e elas convertem numa população não convencional de células CD8. E essa população, ela aumenta ao longo do tempo. Então, existe o impacto da idade e da exposição, né, a antígenos que faz com que essa população seja gerada. Então, tem aí uma mudança tanto nas células T convencionais, como células T não convencionais, e muito provavelmente outras populações que também são residentes, né? Hoje tem toda a diferença de outras populações que também se tornam residentes, como células NK, e todas as subpopulações, né, que foram descobertas usando single cell sequencing. Então tem muita pesquisa sendo feita agora e nos últimos 5 anos que explodiram, né, com o desenvolvimento de single cell sequencing. Com certeza. Legal, Rá. Eu ia comentar isso até. No tipo de estudo que nem o seu, onde, claro que eu trouxe essa coisa do humano, porque claro que no camundongo é um pouco mais simples, mas é bem pouco, né? E no ser humano é muito mais complexo. Mas para uma área como a sua aqui, nuances, né? Ao nível da célula única ou nessas populações, o que eu quero dizer com nuances? Então, eu tenho 1 ou 2 marcadores a mais, a menos, né? A tecnologia de single cell para você realmente foi assim, open mind, né? Ela abriu por completo e começou a... Vocês puderam mesmo entender a complexidade dessas populações residentes em vários tecidos e compará-los entre si, e por aí vai, né? Uhum. E o sequenciamento também, não só o single cell, né? O sequenciamento de populações completas também ajudou muito o desenvolvimento dessa pesquisa, porque o foco da pesquisa, na verdade, é descobrir o que essas células precisam para se tornar residentes e melhorar a proteção dos tecidos, né? E essas técnicas de sequenciamento fazem exatamente isso, elas te mostram o que a população precisa em cada tecido. E aí o que a gente faz muito hoje é edição gênica, ou a gente estimula a expressão de um gene para fazer essa célula virar residente, ou hoje usando CRISPR a gente faz bastante a deleção, né, de genes que são restritivos para o desenvolvimento dessas populações. Então isso para a gente ajudou demais. Com certeza. E já que você mencionou as populações de linfócitos não convencionais, né? Você trabalha com alguma... Então, quando eu estava na pós-graduação lá atrás, eu lembro até hoje, quando eu fui dar um seminário uma vez de linfócitos T gama delta, uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi nesse seminário
Para quem está assistindo aqui, que é da pós-graduação, está vendo como os seminários da pós-graduação são importantes. Muito. Eu lembro de um trabalho onde se mostrava claramente que dependendo da cadeia do TCR, da cadeia gama-delta, ou gama especificamente, do linfócito, essa célula se tornava residente de determinado tecido. Então, se o linfócito tinha gama 1, ia para o útero, se tinha gama 7, ia para a pele, se tinha gama X, ia para o pulmão e tudo mais. Claro que eu não segui isso adiante. Tem alguma coisa mais interessante nesse aspecto na literatura hoje, que Eu a não gente sei entenda melhor especificamente. essa distribuição das gama-deltas? Tem, com certeza tem nessas técnicas de sequenciamento, publicações mostrando o enriquecimento dessas cadeias, né? Dependendo do tecido, você tem um enriquecimento de células que reconhecem, que a gente sabe que elas estão reconhecendo antígenos diferentes, dependendo da cadeia gama. E o mesmo é verdadeiro para as cadeias alfa e beta, né, do TCR. Então a gente vê um aumento de um tipo específico de célula em cada tecido. Tem um overlap, essas células estão presentes em vários tecidos ao mesmo tempo, mas existe uma população maior para cada um. Isso provavelmente é dependente da exposição a patógenos em certos locais. Uma das restrições, né, que fizeram esse entendimento dessa questão específica até hoje é que a gente não conseguia fazer o sequenciamento dos genes e da cadeia do TCR ao mesmo tempo, então você não conseguia identificar o que essa célula estava reconhecendo, mas hoje você consegue, quando está fazendo single cell, olhar qual é a cadeia do TCR ao mesmo tempo que você está olhando o que essa célula está expressando. Então você consegue ver, existe um padrão, uma cadeia que vai favorecer essa célula ser circulante ou essa célula ser residente. Então isso hoje está saindo vários trabalhos nisso também. Isso é fantástico, né? Então, isso é bem biologia, né? Então, assim, dependendo da natureza dos antígenos com os quais a gente entra em contato no nosso viver, isso vai fixando determinadas populações de linfócitos residentes em tecidos XYZ, né? Isso é fantástico. Exatamente. E aí, para provocar, será que isso meio que quebra as nossas pernas, né, no sentido daquela nossa visão de que o sistema imune ele não é nada de defesa? Na verdade, ele é um sistema de... Você sabe essa discussão? Claro, a gente é imunologista, né? Então, eu estudei autoimunidade minha vida inteira, agora que eu me meti a fazer vírus, né? Então, na autoimunidade, a gente sabe, né? Os linfócitos estão sempre interagindo com antígenos próprios, na fisiologia, fisiologicamente. Claro que na autoimunidade há algum descontrole. Muito desse descontrole há coisas que a gente não conhece, né? Agora, essas células resistentes de memória, elas vão de encontro a essa ideia. Elas falam, não é bem assim. Eu vou vivendo minha vida e vou fixando memória. E como você falou no começo nosso bate-papo, fora dos nichos habituais que são o sistema órgãos linfóides secundários, né? Fora do baço, fora do linfonodo. Vai fazer um linfócito residente da pele. Vai fazer um linfócito residente do pulmão. Eu lembro um trabalho bonito, por exemplo, que mostrou linfócitos T residentes do colo uterino, né? Que faz todo sentido para infecções como o HPV, por exemplo, né? Eu sei que a Laura trabalha um pouco com isso. Você chegou a mexer com isso também? Não, a gente hoje não trabalha com o sistema, com o trato genital. Existe um pesquisador, né, que veio do laboratório do David, que mostrou as diferentes regiões do útero onde essas células conseguem ser residentes melhores. E com certeza, né, existe saiu um trabalho, eu acho que foi em 2021, no fim de 2021, mostrando que essas células que residem, a CD4 que residem no útero, são propensas a ser infectadas com HIV. Então elas são carreadoras do vírus também. Então existem pesquisadores hoje trabalhando com isso e focando nessas regiões que
ajudariam, né, a desenvolver vacinas para essas infecções no trato genital. Então tem muita gente Com trabalhando nisso certeza. também. E eu tô bem interessada em ver qual vai ser. Saiu agora, né? Saiu acho que na Nature um comentário sobre uns testes que estão fazendo da vacina de mRNA para HIV. E essas vacinas, elas são, acho que, as primeiras que estão focando na resposta de célula T. Porque o mRNA, por estimular os toll-like receptors, elas ajudam essas células a virarem células T de memória, ao invés de só estimular a resposta de célula B e anticorpos, que até hoje, até a vacina do Covid, eram o foco, células B eram o foco das vacinas. Então, hoje a gente está Sim. mudando um pouco para ter uma associação na resposta de célula B, a produção de anticorpos, que vai produzir tudo que ajuda na proteção, mas também Aham. o desenvolvimento dessas memórias residentes que vão proteger os tecidos. Com certeza. Com certeza. Eu arriscaria dizer que tem muito disso ainda para ser explorado em relação às vacinas da Covid-19, né? Saiu um trabalho bonito, por exemplo, do Dan Baruch na Nature essa semana, mostrando que várias das vacinas têm uma resposta de CD8 conservada contra o vírus, né? E aí, inclusive, a Omicron tem epítopos de CD8 conservados comparado com as variantes anteriores, né? Isso é super legal, porque, Uhum. como você falou agora mesmo, tem-se um viés muito forte para o anticorpo na resposta imuniviral, né? Mas primeiro, para fazer um bom anticorpo, você precisa do auxílio do CD4. Mas Uhum. a célula, só que se o vírus já está dentro da célula, o anticorpo não vai fazer nada, né? Quem vai fazer Exatamente. alguma coisa mesmo, ou são as NKs, mas NK até agora, pelo menos onde eu estudei, não tem memória, né? Agora os linfócitos TCD8, sem dúvida, são importantíssimos. Agora, o que tem que a gente não conhece ainda sobre memórias residentes CD8 para SARS-CoV, com certeza deve ter muita coisa interessante. Já tem alguma coisa que saiu? Tem muitos papers no bioRxiv, né, que saem No antes bioRxives, da imaginei. submissão. É, mas já Aham. saiu alguns papers também na Nature Immunology, na Science Immunology, provavelmente na Nature, mostrando que a resposta pulmonar dessas células TCD8 são importantes na proteção e que existe geração dessas células de memória residente no pulmão contra a Demais. Covid-19. E faz todo sentido, né? Vai ao encontro do que a gente acabou de falar. A gente vai vivendo, vai entrando em contato. Provavelmente a gente tem células de memória residente aos coronavírus sazonais, né? Aos Uhum. anteriores que já circulavam, provavelmente com um certo grau de reatividade cruzada, né? O quanto que protege, quanto que não protege. É um estudo difícil de fazer, né? É Mas muito deve difícil, é muito haver. complicado. É difícil de fazer. É difícil. Eu Aliás, acredito. nesse aspecto, Pode fala. falar, pode falar. Eu acredito muito na. Tem muito pouco estudo hoje sobre a resposta imune cruzada de células T, e eu acho isso extremamente interessante. É uma área que eu gostaria de explorar mais, porque uma das coisas que eu trabalhei no Dave quando a gente começou o projeto foi a força do estímulo dos TCRs e como que isso muda a geração de células que circulam ou são residentes. E existe isso. Quanto mais forte o estímulo, você gera mais células de memória efetora. Quanto menor o estímulo, mais células de memória central. E as células de memória residente, elas estão no meio aí, elas precisam de um, um sinal médio. Então, existem todas essas O nuance. especificidades. E uma pergunta que eu tinha, e eu ainda não consegui responder, talvez eu consiga um dia, por exemplo, você teve uma infecção que estimulou a sua célula de um jeito muito forte, então você gerou um monte dessas células de memória efetora, vamos falar que seja uma resposta crônica, você está fazendo essas células ficarem exaustas. Aí você tem uma segunda infecção diferente, onde existe a cross-reatividade, né, essa resposta imune cruzada,
as suas células, pode ser que elas não respondam tão bem, porque elas já estão exaustas devido a essa infecção primária. Como que isso muda a resposta a um vírus diferente? E talvez agora todas essas variantes, né, de Covid sejam um modelo bem interessante para olhar isso e as pequenas mudanças, como que isso vai mudar a resposta cruzada. Eu tenho um interesse bem grande nessa área aí, mas ainda não consegui ter tempo e ter dinheiro para trabalhar, né? Tudo é muito caro. Dinheiro, com certeza, você tem mais que nós, Raíssa, Ah, pode isso ter sim. certeza, viu? Eu também acho esse assunto super interessante. Uma das coisas que eu mais tentei acompanhar, depois ficou difícil, mas essa questão da sazonalidade dos coronavírus e o impacto na memória imunológica dos indivíduos, né? Então, teve um paper super bonito que saiu na Nature Medicine ano passado. Na verdade, não foi ano passado, não. Foi em 2020, ano retrasado. Olha que loucura, faz tanto tempo. Onde eles pegaram amostras de sangue de paciente desde 1998, não, 94, se não me engano, eram pacientes dos estudos de HIV dos Estados Unidos. E eles tiravam o sangue a cada 2 ou 3 meses. Então eles testaram esse sangue todo aos antígenos de todos os coronavírus Uhum, circulantes, né? Os sazonais, inclusive o SARS-CoV-2. Eles viram que havia uma reação cruzada bem grande e havia também o fato de que as pessoas se reinfectavam com os sazonais, né? Então não é uhum. tão diferente do que a gente está vendo hoje, de certa forma, né? Então esses vírus estão aí, estão circulando e eles impactam na nossa resposta de memória, né? Só que ali ele estava vendo só anticorpo. Então como é que será que isso funciona para a resposta celular, né? E mais ainda, claro, para a sua área, que são as células de memória residentes de tecido. Uma das coisas que eu acho super legais na minha área, que tem um cara super fera, que com certeza você conhece, da Washington University de St. Louis, que é o Jonathan Kipnis, que Uhum. trabalha pesado na questão das meninges, do sistema imune de meninge, né? Como é que é essa história das células residentes de meninge na tua área de memória? Memória de CD8, memória de CD4. Você faz alguma coisa com isso? Tem alguma coisa que te interessa ou não? Ah, eu com certeza, especialmente hoje, estaria interessada em olhar essa resposta na meninge e no cérebro, né? Principalmente por ser um local onde tem muita restrição da resposta imune. Eu hoje não sei muito sobre isso. Teve uma pesquisadora lá do nosso, parte do nosso laboratório, do laboratório do Bill Heath, que trabalha com malária, é o laboratório que a Maria estava trabalhando, Maria Menezes, que foi aluna da Regina, está trabalhando com ele, e ela trabalhava especificamente no modelo de malária cerebral. E ela viu que existem células CD4 que, como eu comentei antes, elas não costumam ser residentes muito, tanto quanto as células TCD8, elas também são residentes em alguns tecidos, mas não tanto quanto a CD8, e essas células, elas são importantes na proteção contra a malária cerebral. Então, existem pessoas trabalhando nisso, mas eu particularmente não sei muito, só sei esse trabalho específico de malária. Legal, legal. Queria aproveitar aqui, eu tinha perguntado para a Nájila, eu acho que ela não está assistindo a gente, eu tinha pedido o e-mail da Maria, depois você me manda se você tiver. Mano, mano, Eu sim, com quero certeza. convidá-la também para participar aqui. Sim, a Maria mudou, ela estava trabalhando com malária, né, lá no laboratório meio que junto com a gente, e agora ela está trabalhando em tumor. Então ela acabou de mudar um pouco aí de área. Mas com certeza seria Legal, bem legal. legal. Manda para mim depois o contato dela. Mano, sim. Nessa área de sistema nervoso e célula residente, uma das coisas que eu acho que seria legal para caramba fazer seria, sabe o quê? E, aliás, eu até vou estender uma pergunta para você, mapear os TCRs dessas células residentes. Single Cell TCR Sequencing. Já fizeram isso? Com certeza já fizeram. Hoje tudo já se fez, né? Mas Já. o que se O viu? Tem difí- uma diferença de especificidade no tempo, na idade, na exposição aos antígenos, por aí vai. Olha, a Nájila está falando que está aqui, então você está me devendo, hein, Tá aí. Nájila, o e-mail da Maria. Agora ela vai mandar. Não, tem sim. Eu
Então, como isso de fazer o sequenciamento e olhar o TCR é uma técnica muito nova, e como a gente comentou, hoje tem uma quantidade gigantesca de papers sendo publicados na área e eu tenho tido uma particular dificuldade em acompanhar. Acho que a idade está chegando e está ficando difícil de acompanhar Imagina tudo eu. que está saindo. Mas estou tentando continuar nisso e, inclusive, quero migrar um pouco para bioinformática para eu conseguir olhar mais para esses dados, porque acho que hoje tem tanto dado publicado que as pessoas fazem perguntas muito específicas, né? A gente faz o sequenciamento, responde a nossa pergunta, mas tem muitas outras perguntas que a gente poderia responder com tudo que já está publicado. E isso é uma das coisas que eu gostaria de olhar, a mudança dos TCRs ao longo do tempo, em tecidos diferentes, e como que a gente pode, talvez, recuperar essas células em determinados tecidos, onde a gente sabe que tem uma diminuição rápida dessas células de memória residente. E quais Com são, né, certeza. as doenças que favorecem o desenvolvimento de memória residente devido ao tipo de estímulo do TCR, como que isso muda a resposta de célula T. Então tem Com muita certeza, coisa isso para eu olhar. concordo com você totalmente, meu. Na nossa área, mas enfim, a neuroimuno, né, que é o que a gente mais acompanha, com certeza você soube, saiu um paper, acho que na Science ou na Nature, acho que na Science, né, mostrando um estudo de 10 anos, né, com o exército americano e os pacientes que eram EBV positivos que desenvolveram esclerose múltipla, né, daí muito comentário, né, na internet, um trabalho super bonito, uma coorte enorme, né, fizeram o teste para vários outros vírus e realmente eu acho que era bem clara a evidência ali da conversão peri positividade para esclerose múltipla, beleza e tal. Acho o trabalho bem bonito. Mas eu acho que assim, ele coloca mais um tijolo bem grande, talvez assim, ou até uma parede, né? Nessa ideia de que a esclerose múltipla é uma doença infecciosa. Agora, Uhum. né, ou não que é uma infecciosa, mas que é uma consequência da infecção pelo Epstein-Barr. Agora, uma coisa que eu acho que seria fantástico fazer, mas inviável, seria fazer o quê? Seria fazer o sequenciamento de TCR das células residentes do sistema nervoso desses caras, entendeu? Porque existe aquela Uhum. história da reação cruzada com o IBNA, né, com o antígeno do Epstein-Barr. Será que, à medida que eu vou me expondo e eu me infecto, eu sou exposto ao EBV, será que eu fixo células residentes nas meninges que reagem cruzadamente a esse antígeno, né? E aí vão fazer uma reação cruzada com a minha? Difícil responder, porque ninguém vai querer dar um pedacinho do cérebro, né? De tempo em tempo para responder essa pergunta. Mas eu acho que, enfim, pelo menos em camundongo dá para fazer. Mas camundongo não tem EBV, né? Então é difícil responder essa pergunta. Ô, Raíssa, Eu acho que, agora há assim, pouco a gente brincou assim, precisaria ó. de doações, né? Pode falar, pode falar. Pode Pode falar, falar, te acho que deu uma interrompi, travada desculpa. aqui, mas estou te ouvindo. A minha internet. Na verdade, falar bem, Acho que vou falar minha bem, não é internet minha está internet. dando uma travada. Tá dando para ouvir agora? Tô te ouvindo. Ele tá pensando aqui. Bom, se você me ouve, tá tudo bem. Ah, voltou. Agora eu te vejo também. Eu ia comentar que hoje a gente sabe que tem uma participação dessas células de memória residente em doenças autoimunes. Elas foram Uhum. identificadas em algumas doenças que causam autoimunidade na pele, por exemplo. Então, essa hipótese de que a infecção pelo EBV aumenta a resposta na meninge é possível. Pode ser que, de fato, aumente e cause autoimunidade. Eu acho que o modelo experimental vai ser essencial para responder se isso é o que está acontecendo, mas, de fato, é difícil de saber, né? Principalmente usando tecidos humanos aí. Eu acho que teria que ter um pouco de sorte de pegar pessoas que falecem em diversos estágios da doença
e difícil. faz o sequenciamento e olha esse desenvolvimento, né? Mas, de fato, é uma pergunta bem difícil de responder. É bem difícil mesmo, concordo com você, Raíssa. Mas, enfim. A gente agora, mudando um pouco de assunto, a gente agora há pouco brincou, né, que você com certeza tem mais dinheiro do que nós, né? E uma coisa que a gente vê frequentemente que está acontecendo é o que a gente chama de evasão de cérebros, né? São jovens cientistas que nem você, como vários colegas nossos que estão aqui assistindo a gente. Tem vários aqui, inclusive, que estão na lista, como eu falei, de convidados, depois eu falo. E que vão para um país, né, para o exterior, ou vão para a Europa, ou vão, como você, para a Austrália, ou vão para os Estados Unidos, e não voltam, né? Eu queria saber de você o seguinte: o que o Brasil precisaria ter, o que precisaria ser feito aqui para convencer bons e jovens cientistas como você e vários outros a ou não irem ou a voltarem para o Brasil? Olha, Jean, eu acho que isso é uma pergunta bem difícil de responder. Hoje, para mim, o que mais importa e a minha escolha de não voltar para o Brasil é o estilo de vida e a segurança de poder viver em um lugar onde eu não preciso me preocupar com o crime e não preciso me preocupar com o dinheiro e onde existe uma progressão de carreira, onde a gente Alô,